Sejam bem-vindos ao Quem Pode Inspira, o podcast oficial da JCI Xanxerê. Aqui conversamos sobre liderança, propósito, impacto e tudo aquilo que inspira transformações reais na comunidade e no mundo. Eu me chamo Cláudia Causa e nesse episódio de estreia vamos falar sobre as 4 áreas da JCI: desenvolvimento individual, impacto comunitário, negócios e empreendedorismo e cooperação internacional. Mais do que apresentar esses conceitos, vamos compartilhar experiências reais de quem vive isso no dia a dia. E é claro, vocês vão conhecer os nossos hosts que estarão com a gente nessa jornada inspiradora. E para começar com essas histórias, Servir a humanidade é a melhor obra de uma vida. Sejam bem-vindos, eu me chamo Jean. Comecei com essa frase, esse trecho que faz parte da carta de princípio da JCI. Comecei por ela, pois, através dela foi onde tudo começou na minha vida. É um sentimento único que eu valorizo muito, pois a JCI tem muita história voltada à vida, às pessoas, e foi o que mais me mexeu e o que me manteve a permanecer na casa. Eu acredito que todo mundo aqui tem um sentimento parecido com esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de sentir a essência da JCI. E essa mensagem, no primeiro dia, foi algo que marcou profundamente. O meu sentimento de chegar até ali, eu tinha uma grande dúvida o que eu iria ver, o que iria acontecer. E nesse momento, após a leitura, veio o sentimento, eu quero fazer parte. Isso é algo que me atraiu. Vamos ver onde a gente vai chegar. Eu imagino não ser o único que sentiu isso na chegada. Dentre todas as pessoas que estão aqui, teve um início para todo mundo, né? Então, boa noite, companheiros. Eu sou a Kati, para quem não me conhece ainda. E é o que o Gia falou, né? É um misto de sentimentos. A JCI, ela é uma casa de oportunidades. E que casa maravilhosa, né? Ainda bem que a gente está rodeado de pessoas que estão no mesmo propósito, alinhados no mesmo objetivo. Eu entrei na JCI o ano passado, então foi o meu primeiro ano como aspirante, né? E é o ano teste, né? O ano que a gente vai ver se a gente permanece na casa, que a gente conhece os projetos, que a gente se conecta com as pessoas, né? E eu entrei com o objetivo de me desenvolver individualmente e o profissional também, né? Que seria um bônus, vamos dizer assim. Só que a gente começa a se envolver de uma forma que quando a gente vê, a gente tá 100% vivendo para JCI. E isso é muito bom, né? Traz a nossa essência, a gente se descobre. A JCI, ela foi uma virada de chave na minha vida o ano passado. Me ajudou muito e eu conheci pessoas maravilhosas. E é muito bom, né? Poder contar a nossa experiência hoje e agregar também e trazer mais conteúdo legal para o pessoal. Eu uso o seu comentário pela questão que a minha maior dificuldade quando eu cheguei era a comunicação. Como você falou, dificuldade a gente vai encontrando no percurso da vida, só que a gente sempre vai jogando embaixo do tapete. E ali na JCI, quando eu cheguei, eu pude encontrar as situações que foi algo desafiador, principalmente a comunicação. Meu sentimento maior era, vou falar em qual momento? E quando chegou o momento, eu travei. Aí eu pensei, poxa, eu vou ter que melhorar isso, né? Não vai ficar algo bacana para mim. E começaram a surgir as oportunidades, que a gente tem que se dar a permissão de entrar, praticar, e começou os desafios dentro da JCI. Principalmente nos protocolos que eu comecei a praticar, as conversas, debates, enfim, tantas coisas que a gente vai comentar hoje aqui. E eu imagino que para ti, Kátia, é do mesmo sentimento que o meu. A fala também foi algo de um ponto de dificuldade no início de tudo. Sim, lidar com as emoções para mim é algo bem difícil, porque eu sou muito emotiva, né? Quem é mais próximo de mim sabe. E falar ao público também é um dos maiores medos, né? A gente está se desafiando aqui hoje. E quando eu entrei na JCI, o meu propósito era não me limitar, né? Ah, vamos fazer tal coisa? Vamos. A gente perde, assim, um pouquinho, né, o que que é pra gente ter uma noção. Depois vai embora, né? E o protocolo foi o meu primeiro desafio.
Quando eu entrei na casa, o Jean estava fazendo o seu primeiro Bem protocolo. Bem lembrado. Então eu olhei assim e falei, tá, gostei, quero fazer isso aí, vou Fale mais experimentar. desse negócio aí. A Kati comenta isso e nem imaginava que era o meu primeiro protocolo. Exatamente, o primeiro Aí, que protocolo. bom que a gente serve de referência, pois às vezes você tem uma dificuldade enorme, quem tá chegando como aspirante, um ano depois, já percebeu que ali era uma porta de entrada e começou a praticar junto. Uhum. O protocolo, assim, eu adoro fazer, né? Tem um sentimento muito bom quando eu estou falando em público, eu procuro não ter o medo junto comigo, né? Então eu aproveito o momento. Esse ano, o ano passado eu fiz vários protocolos e esse ano eu tive um desafio um pouquinho maior, que foi fazer o protocolo da posse de São Domingos, né? Inclusive o Juan, que me convidou, muito De obrigada, Juan. nada. E além de aprender a fazer o protocolo, a escrever, né, tem toda uma metodologia, minúcias, né, internas da JCI para fazer o protocolo, é falar para mais pessoas, autoridades, né, pessoas que a gente não conhece. Uma coisa é você falar toda terça-feira lá na JCI para os mesmos rostos, né? Outra coisa é você falar para pessoas diferentes. Então foi um desafio muito bom. Me chamem para fazer protocolo. E tem os debates também, né? Que foi outra questão ano passado que eu me envolvi bastante. A parte de oratória e a parte de debates, né? E foi bem bacana. Você fala com autoridade porque ganhou, né? A gente participou, passamos sufoco e saiu vencedora. E nessa parte eu admiro muito o desempenho da Kati, pois eu cheguei um ano antes, em 2023, e em 2024 você chegou como aspirante. E eu me permiti um pouco mais tarde. Eu tentei um pouco mais tarde. Primeiramente, eu observei com um pouco de medo, mas é sobre você encarar os desafios que a vida te proporciona. Batia onde mais me incomodava, comunicação. Tanto que a gente está aqui hoje, é um convite especial da Cláudia, e a gente chegou nesse nível, nesse ponto. Eu chego com muito orgulho, pois eu também admiro o teu desafio durante o percurso, de você achar que eu já era um craque nos protocolos, e na sequência até a gente acabou trocando algumas ideias, o que fazer, o que não fazer. A JCI é esse tipo de vivência. A gente vive, compartilha, aprende, um ajuda o outro. Até em 2024, ano passado, quando eu me tornei membro oficialmente, o Wilson, cara, vai, tu consegue, é fácil. Eu falei, tu falando é mais fácil que na prática. Mas a gente acaba se desenvolvendo, a gente acaba puxando isso. Carrego comigo o desenvolvimento pessoal, inclusive. A fala me trouxe muito benefício no meu trabalho, que hoje às vezes você tem que atender um cliente, fazer alguma coisa do gênero, e você tem que sugar alguma coisa, alguma informação para você começar a trabalhar isso. E é difícil, é difícil. E há um tempo atrás isso era um bloqueio. Eu chegava no meu cliente, eu travava, ele travava, e a gente não conseguia estabelecer uma comunicação. Felizmente, encarando esses medos, a gente consegue trabalhar sobre isso e hoje, felizmente, me ajudou muito, principalmente no meu trabalho. A gente sempre tira proveito, né? Graças a Deus, vamos falar assim, porque o debate para mim foi algo realmente, eu acho que mais desafiador do que o próprio protocolo. Eu sempre fui muito boa de escrever, de certa forma também na leitura ali, eu sempre fui muito bem enquanto escola. E o debate, você ter que se desafiar e também desafiar o outro, é complicado, né? Então, ano passado a gente foi meio que em cima da hora, mas a gente fez uma equipe de mulheres, né? Tentando Inclusive ser modesto. com a minha companheira, amiga maravilhosa, a Cláudia e a Chay. Beijo, Chay. Beijo, Chay, linda, está nos assistindo. E foi muito bom, a gente se desafiou realmente. Nós sabíamos do potencial dos nossos oponentes, né? Então, a gente buscou estar um passo à frente deles, né? Nos treinamentos, a gente via o quanto o pessoal estava desenvolvido e a gente queria, não, vamos montar estratégia, né? A gente estava assim, ó, A gente se leva preparando muito a ao sério. máximo. A gente leva muito a sério. E até que foi que a gente ganhou os debates e foi muito bom. E é sobre isso, comemorar as pequenas vitórias para, né, algumas pessoas, mas para nós foi
de grande valia e também comemorar o outro, né? A JSI é muito isso, é você olhar para o outro, né? A gente se chama de companheiros porque realmente existe um significado atrás disso. É o companheirismo do dia a dia, não é todo mundo que se dispõe a estar uma vez na semana na casa, né, na nossa UL, debatendo assuntos que às vezes não são tão legais, mas que necessários para fazer o negócio acontecer. E também tem toda a questão do voluntariado, né, eu acredito assim que é a parte que talvez as pessoas não conheçam muito nessa parte de JCI, o pessoal entra mais com o objetivo do desenvolvimento e quando vê, tá com o voluntariado tomando o corpo inteiro. E é muito bom fazer parte disso. Ano passado eu pude participar do Oratória nas Escolas, eu fui madrinha e tive o privilégio de estar na escola que eu estudei por um Que longo bacana, tempo, né? que Então, bacana. Bom, né? você reviver o local, a nostalgia do momento, reencontrar pessoas que você não via há muitos anos, sabendo que era no mesmo bairro que você se criou, né? Nós que moramos em cidade pequena, a gente sabe como é que é isso, como é gostoso. E foi maravilhoso a gente ver o desenvolvimento das crianças, dos professores, da escola em si, o engajamento do pessoal. Então, o voluntariado realmente ele traz uma recompensa que não tem nada que pague, né? A gente sente na pele, na verdade, porque até a gente sempre comenta, às vezes, nos encontros, que ele ter pessoas com algo, com o financeiro, já é difícil. Imagina você ter pessoas pela boa ação, pelo coração. E eu percebo muito isso dentro da casa, questão do lado social. As pessoas recebem a gente com um brilho no olhar e no final quem sai contagiado é a gente vai lá para ajudar e quem sai ajudado é a gente. Essas pessoas às vezes estão lá esperando por uma oportunidade. Normalmente se torna uma rotina da JCI fazer essas ajudas, mas pontualmente para aquela pessoa talvez marque até um certo período da vida dela, algo único. E isso que eu admiro muito dentro da casa, principalmente nas escolas, com as crianças. Você às vezes está em algum local, a criança vem falar com você: olha, eu lembro de você da lá da escola, que é comum acontecer isso. Esses fatos marcantes levam a gente para ter uma reflexão interna às É vezes. gratificante, É né? muito gratificante. É um sentimento que, por pouco que seja, a gente consegue fazer uma diferença na vida de alguém, virar a chave na vida de alguém. Talvez a pessoa vê de uma outra forma e aqui dentro a gente aprende a ser humano. Isso é o que me cativa da JCI. A gente participa de projetos, né? Como Oratória nas Escolas, que é a Menina dos Olhos, né? E a gente vai para impactar as pessoas. E no final das contas, nós que somos impactados. A Exatamente. gente se depara com realidades que não são nossas, nem quando éramos crianças também. A gente vê vivências totalmente diferentes e é muito bom. E eu carrego uma frase comigo nessa minha trajetória juniorística, né? Que está apenas iniciando, que é o servir valida o propósito. E eu quero saber do Juan, né? Na próxima área de oportunidade, nós temos o impacto comunitário, e ele tem uma longa experiência nisso, é um cara, assim, maravilhoso, e eu quero saber de ti. Viu, né? Ela encheu a bola, daí passou agora. Se vira aí, cara. Agora sim. E boa noite, pessoal. Boa noite. Que bom estar aqui. Eu e o Wilson temos uma estratégia bacana dos desafios e um jogo de cintura, né, Wilson? Vamos contar um pouquinho disso hoje. Mas falando sobre a área de oportunidade, que o impacto comunitário, né, ele gera na gente, é uma consequência daquilo que vocês já falaram. Porque a gente tem que se desenvolver pessoalmente, né, individualmente, para conseguir levar adiante esses serviços, esses ensinamentos. De nada adianta a gente aprender um monte de coisa e não conseguir passar. E aí, nessa bagagem aí, já veio algumas coisas sobre minha coordenação, sobre minha participação também. Gosto muito dessa parte social, sempre foi algo que me chamou muita atenção. E aí, a nossa carta de princípios, ela é magnífica, né? E quando a gente lê, assim, a fraternidade entre os homens transcende a soberania das nações, e que servir é a melhor obra de uma vida, não tem mais clareza do que entender que nosso papel é fundamental na vida das outras pessoas. E aí, pensando em tudo isso, até o troféu tá aí para depois a gente mostrar para o pessoal, né?
Em 2023, a convite da nossa presidente local 2025, da Tânia e da Fernanda, eu aceitei o desafio de coordenar o JCI na escola. E nesse ano, eu digo pra você assim, foi um desafio. Foi aquele negócio que a barriga dá aquele negócio, tu sua, tu não sabe o que fazer, e aí tu lembra que tudo que tu aprendeu, tudo que tu desenvolveu nos debates, nos cursos, nos treinamentos, tudo que tu tem de apoio do pessoal que tá contigo, faz tu seguir nessa linha. Faz a diferença. Faz a diferença. Faz a diferença. Isso A aí. gente passa Então, por vários testes. todos esses desenvolvimentos individuais contam na vida da gente. E aí tu vê o sorriso da criança, sabe? Às vezes por uma brincadeira. Eu lembro do Bruno vestido com aquelas roupas de treinamento de cães, né? Cara, tava um calor enorme, o Bruno com aquele negócio suando e as crianças dando risada. E para nós aquilo foi impactante. E aí a gente percebe que esse impacto comunitário tá ali. E eu sei que o Wilson tem muito disso aí também na trajetória dele, né? Nosso passado presidente local, hoje diretor nacional do Oratória nas escolas, né, Wilson? Conta um pouquinho aí pra nós como é que tá essa energia, como é que foi a trajetória até aqui, o que que o impacto comunitário gerou e modificou na tua vida. Olá a todos que nos acompanham. Contextualizando um pouquinho das falas, né, dos companheiros, do desenvolvimento individual, tudo que a gente vivencia dentro do JCI vai nos moldando, nos amadurecendo, e aí a gente vai se envolvendo cada vez mais nos projetos em todas as áreas, e aí que a grande entrega acontece, né? Porque a gente faz isso de coração aberto, com alegria, com dedicação, e é isso que faz toda a diferença, né? É agregar valor, agregar alguma coisa importante na vida dessas crianças, dos adolescentes ou dos adultos que a gente acaba alcançando através desses projetos sociais. O Jean e a Kate vinham falando, né, dos concursos, dos protocolos. Eu também passei um pouquinho por tudo isso, desde 2020, quando eu entrei. Lá na pandemia, tivemos muitas dificuldades nesse início também, porque as reuniões eram online, então a gente demorou a ter esse contato físico com os companheiros, a criar esses vínculos mais fortes. Mas quando as coisas foram favorecendo, a gente começou. O primeiro projeto foram os concursos de oratória e de debates, que eu já me envolvi de cabeça nos dois. Já vinha por ter experiências anteriores com a questão de voluntariado na igreja, com questão de graduação e de mestrado, então a gente vai se soltando nessa parte da comunicação e se torna um pouquinho mais tranquilo se envolver, né? Agora tu fala Então, isso aí, né? Agora, Depois que a gente passa, é mais tranquilo. agora tu fala aí isso. a gente vai criando cada vez mais gosto pela coisa, né? Uhum. E aí passei também por protocolos, por todas essas atividades e entrando também nessa área, né, do servir. Fui padrinho do Oratória nas escolas por 3 anos, então isso também criou uma bagagem muito legal, uma experiência muito boa. Ver o desenvolvimento, a evolução dos alunos ao longo desse processo é o que mostra toda a essência desse projeto, dos demais projetos que a gente faz. Porque é a grande sacada. É que a gente consiga ensinar a pessoa a pescar, né? Como a gente tem aquele velho ditado, não apenas dar o peixe naquele momento, mas ensinar a pescar. É fornecer essas ferramentas ou essas informações, dicas que ajudem a pessoa a se desenvolver e levar isso para a vida, né? É isso aí. Então, a grande essência desses projetos é isso. É E entregar esse- algo de valor. Essa área de oportunidade faz a gente criar umas habilidades que a gente não está acostumado, né? Nós tivemos aí a oportunidade da semana anterior, agora então no mês de abril, de estar junto com os autodefensores da APAI. A convite da APAI de Xanxerê, a gente esteve com eles e os autodefensores normalmente são um casal, né? Um homem e uma mulher que são alunos da APAI, mais os coordenadores de cada regional, né? De cada cidade. Então, nesse evento específico em Xanxerê, veio 10 cidades participar. E aí, recebemos o convite, eu e o Wilson preparamos um material de comunicação oratória, já sabendo que existia a possibilidade dos alunos estarem ali e a gente ter que trabalhar com eles também. Mas aí, a Kaj e o Jean comentaram da dificuldade de aprender, de desenvolver toda essa habilidade. E, né, a gente moldar essa habilidade para estar dentro com os autodefensores na APAI.
a gente teve que ter um jogo de cintura muito grande e aí é aquele feeling, assim, sabe? Que tu vai pegando com a experiência e aí tu vai entendendo a risada que eles vão dando, a resposta que eles vão dando e tu vai moldando as situações. Então, o impacto comunitário, ele é muito isso. A gente entender se naquele momento faz sentido ter essa atividade, assim como, né, o Wilson depois tu pode também compartilhar um pouco de algumas atividades que a gente já fez e sentiu que não era mais necessário aquilo. E quando a gente tem esse poder, assim, de olhar com esses olhos e entender que a sociedade se molda, que a gente vai deixando a nossa história. E a nossa história só é história se tiver a história das outras pessoas, então tem que conviver, tem que viver em harmonia. E o bacana disso tudo, por exemplo, hoje a gente tá nos estúdios Dronar, né? Então um abraço pro Anderson e pro Samuel, muito obrigado por abrirem as portas pra gente. Isso também é impacto comunitário. A gente tá deixando, né, nossas mensagens, um pouco do nosso aprendizado para quem sabe daqui 10 anos, 5 anos, vão revisitar esse material, vão procurar, vão aprender. E isso é no dia a dia. Cada degrauzinho que a gente vai subindo, vai ensinando coisas pra gente. E eu sei que o Wilson tem um desafio enorme esse ano, né? Ser diretor nacional de um projeto. Mas antes de tu falar, quero que tu fale um pouquinho do projeto a nível nacional. Mas conta pra gente como é que foi a trajetória da JCI Xanxerê, desses projetos que a gente já fez, que hoje já a gente não faz mais, que geraram o impacto que era necessário naquele momento. Hoje já passou esse tempo, ou quem sabe daqui a um tempo volta, né? Então, eu também sou novo na casa, né? Assim como os demais hosts que estão aqui. Eu tenho apenas 5 anos de casa, mas já, né, aprendi muitas experiências dos membros mais antigos, que vêm participando há muito mais tempo que eu. E a JCI é muito disso, ela é muito dinâmica, ela é versátil. A gente não trabalha sempre a vida inteira a mesma coisa, os mesmos projetos. A gente identifica uma necessidade dentro da comunidade. A gente tem o marco de ação que trabalha isso, né? Identificar as necessidades, elaborar um projeto em cima disso, fazer essa entrega e depois avaliar se essa entrega foi efetiva, se ela precisa ser novamente refeita em outro momento ou em outros anos. E se não for necessário, então a gente acaba, né, deixando ela de lado e buscando outras atividades que sejam necessárias para contribuir com a comunidade. A JCI, ela se molda ao tempo. Isso aí. Esse é o isso aí. sentimento que a gente percebe, né? A gente se molda e ela também, né? Exato. Porque Exato. feita de pessoas. Exato. Exatamente. E a gente tem 2 exemplos que eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho, não muito diretamente, mas um deles era o Dia Mundial da Limpeza, que era vinculado a uma data global. Então, a nossa OL e outras OLs, né, as organizações locais da JCI Brasil, executavam esse projeto, que era basicamente ir para a rua, recolher lixo, E recolher, destinar pro... né, tudo que estava jogado pelos terrenos, pelos quintais, e destinar, né, corretamente para reciclagem, e também conscientizar as pessoas, os moradores, da importância de manter o nosso ambiente limpo, né? De que a natureza, o mundo é nosso, e que o nosso cuidado em conjunto é que vai manter esse ambiente em harmonia, né? Então a gente conduziu esse projeto por vários anos. Depois, nos últimos anos, readaptamos ele de um formato um pouquinho diferente. E aí, então, identificamos que não nos cabia mais dar continuidade a esse projeto. Então, guardamos ele na gaveta. Pode ser que futuramente voltemos, né, a trabalhar com ele ou em algum modelo diferente. E se busca, então, outros trabalhos também. E um projeto muito legal que a JCI Xanxerê fez há 10, 15 anos atrás e que se estendeu até perto de 2018, era a reciclagem do lixo eletrônico. Então, surgiu esse projeto dentro da JCI Xanxerê, foi-se trabalhando isso por vários anos, até que chegou um momento que se entendeu que outra entidade podia assumir esse projeto, que foi o caso do Senai Xanxerê, que assumiu, né, esse projeto da reciclagem do lixo eletrônico. Anualmente eles fazem 2, 3 campanhas de recolhimento desse lixo, e dentro da própria entidade eles fazem, né, a separação desses materiais e dão o destino adequado também. Então é um legado, né, que a gente deixa para a sociedade também, de criar mudanças positivas, como diz a nossa missão, né? E permitir que outras entidades também deem continuidade a esses bons trabalhos que fazem a diferença na nossa sociedade.
E agora, já puxando um gancho para nossa próxima área de oportunidades, as meninas já estão preparadas aqui. Conta para todo mundo que está assistindo aí, que todo mundo está escutando, como é coordenar um projeto a nível nacional e entender que o impacto que, né, sobre tua gestão, sobre teus cuidados nas organizações locais ao redor do Brasil, vão gerar. Que sentimento te passa? O que te dá uma alegria? Como é que é o negócio? Então, eu tive a satisfação de ser convidado para estar como diretor nacional do Oratória nas Escolas nesse ano de 2025, a nível do JCI Brasil. É um projeto, né, um programa que completa 20 anos, exatamente, agora em 2025, mas que ele começou muito antes. Começou lá pela década de 80, em algumas organizações locais que iniciaram esse trabalho, talvez em formatos um pouquinho diferentes, foi se readaptando. Outras cidades foram replicando o projeto, viram que dava certo, que tinha impacto, que tinha transformação nos alunos, até que em 2005, então, ele se tornou um programa nacional. E a gente vem trabalhando esse programa. Esse sim é um programa que dura por muito tempo e que esperamos que continue também, porque todo ano é uma turma diferente de alunos, então a gente vai mudando esse público toda vez e contribuindo para essas mudanças. 20 anos de projeto, tu falou, 20 né? anos. Inclusive, temos membros da JCI Xanxerê e de outras OLs também que passaram por esse programa como alunos e hoje, então, são nossos companheiros. E 70 anos de JCI Brasil, no mesmo ano, coordenando um projeto nacional. 70 anos de JCI Brasil, 20 anos de Oratória nas Escolas, com um orçamento que jamais se teve para o programa a nível nacional, então a gente consegue destinar um valor legal para a premiação para os alunos, como um incentivo maior também da participação, né? De ver que tem uma possibilidade de um prêmio em dinheiro, algo que brilha os olhos, mas sem perder a essência do desenvolvimento do aluno. É isso que a gente preza como mais importante, que ele se desenvolva passo a passo nesse caminho e que leve esse aprendizado para a sua vida inteira. E eu participei do Oratória. Olha aí, Gabi, E que eu bacana. acho bacana que o Jean comentou que foi a primeira vez que ele fez o protocolo e inspirou outra pessoa. E às vezes ali no Oratória, às vezes também, quem vai de padrinho ou madrinha é a primeira vez. E olha o impacto que vai gerar nas crianças, né? É isso aí. O que vai inspirar. Então, às vezes a gente se desenvolvendo, com certeza a gente se desenvolvendo, a gente vai inspirar com certeza outras pessoas também, né? Então, a JCI proporciona isso, ela vai inspirando mais pessoas para o bem, né? E com certeza vai enriquecer o nosso repertório também. Porque são coisas que não são tangíveis, como a gente estava falando, né? Eu vi um vídeo da Luciana Galvão, uma filósofa, que ela fala: o que a gente leva da vida é esses momentos que a gente serve às outras pessoas, que a gente transborda. Eu acho que é nesse sentido, né? O trabalho voluntário da JCI é transbordar. Que bacana essa tua fala, Gabi. Eu não sabia que tu tinha passado como aluna também. Então a gente vê o resultado disso também, né? Dos membros que passaram por esse processo e que hoje estão aqui contribuindo conosco enquanto JCI também. E é muito do que resume, né, a nossa carta de princípios de que servir a humanidade é a melhor obra de uma vida, né? Como o nosso mestre maior nos deu o exemplo de que é importante servir e contribuir com os demais. Juan, tem mais alguma contribuição nesse Vamos ponto? Vamos passar o bastão? Então, bora. Chama aí os nossos próximos. Então, seguindo nessa mesma linha da Carta de Princípios, que a justiça econômica pode ser melhor obtida por homens livres através das livres iniciativas. E a gente vem para essa parte dos negócios e empreendedorismo e é tudo um complemento. A gente vem da parte da capacitação, vem da parte do voluntariado, que isso desenvolve a gente de uma maneira que, como o Jean comentou, é muito fácil você trabalhar com pessoas remuneradas. Agora, no voluntário, você fazer com que a pessoa compre essa ideia e trabalhe contigo. E empreender é isso, é criar soluções, é correr riscos e muitas vezes aproveitar as oportunidades. A gente nunca sabe, numa pequena oportunidade, mesmo com o frio na barriga, com um momento de pensar o que eu vou dizer, mas eu vou aproveitar essa oportunidade, né, Gabi? Isso mesmo, Cláudia. E nessa jornada de empreender, de fazer negócios, a gente vai aprendendo que criar conexões muda a regra do jogo, nos negócios também.
E é muito importante você estar caminhando com pessoas que querem crescer. O meu nome é Gabriela e quando eu entrei na JCI, eu estava buscando esse universo, networking. E nos primeiros momentos aí como aspirante, que nem a Kátia explicou, é um ano que a gente vai conhecendo a JCI, depois a gente dá o sim para casa e se torna membro. Eu escutei muito a frase que mais me marcou, é que a JCI é uma casa de oportunidades. E as pessoas falavam isso com um brilho nos olhos, que era incrível. Hoje tu fala com brilho no olho. É. E essa frase não é bonita apenas, é uma frase real que a gente vive. E eu percebo que na JCI, todo mundo vai concordar aqui, quando a gente se desafia, magicamente portas se abrem na JCI. Prova disso é nós aqui num podcast, quem diria, né? Acho que nem nos maiores sonhos a gente se imaginaria aqui num podcast. E é isso, no mundo dos negócios a gente precisa também estar se desafiando. E nas primeiras plenárias também, nós aspirantes, descobrimos um momento que é a palavra livre, que é uns minutinhos no final da plenária que a gente tem, qualquer pessoa, qualquer membro, aspirante, podia falar sobre o que quisesse. E eu pensei, gente, eu vou me desafiar, que nem a Kate falou, né? Não vou me limitar, vamos lá, né? Com frio na barriga, levantei a mão, falei o meu nome na palavra livre e falei sobre o meu negócio. Lá assim de arrancada, na primeira plenária. E assim, querem saber, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu realizei negócios e parcerias assim nos primeiros momentos aí. E então realmente é aproveitar, desde que pequenas oportunidades que a gente enxerga, a gente aproveitar e a JCI realmente, né? Fornece essas isso. trocas, né? Tu tem uma Essa troca. experiência também, né, Cláudia? Eu entrei nessa mesma ideia que você, fazer o network, rede de contatos, parcerias, negócios, e acabei recebendo muito mais que isso, né? Eu lembro que logo que eu entrei também como aspirantes, a gente é do mesmo período, e eu, em conversas com o pessoal, eu falei, por que não temos um podcast? Aí, sei, por que você não tem? Eu falei, então tá. Desenvolve. Vamos ver. E ali foi um processo onde eu conversei com diversas pessoas que talvez no decorrer eu não teria esse contato, se eu talvez não tivesse dentro de um projeto, que ali a gente acaba tendo mais proximidades, mais contato com a pessoa. E ali eu pude conversar com diversas pessoas que estão na casa há muito tempo, né? E diversas visões foram me apresentadas, diversas opiniões foram me apresentadas, e muitas vezes algumas me questionavam e eu tinha que ter aquele jogo de cintura, mas será que isso faz sentido? E a pessoa rebatia, daí ali vem a questão dos debates, de como você. E nisso também me fez rever algumas coisas. Será que realmente faz sentido nessa maneira que estava pensando? E com isso, depois das ideias levantadas, tivemos a reunião para começar a alinhar e começar a montar uma apresentação. E ali começa o processo do plano de ação, que eu nunca tive contato com isso na minha vida. E digo que hoje é algo que eu implemento dentro do meu negócio e até mesmo dentro da minha vida. Não que ele vá limitar, que eu não vá errar, que eu não vá ter algum atraso, mas ele me facilita muito, porque eu consigo analisar várias possibilidades, consigo fazer algumas projeções, e depois eu posso voltar e rever o que deu certo, foi validado, o que não deu, mas o que, que a gente pode mudar. E eu acredito que talvez em um outro momento eu não teria contato com isso. Ou teria que investir num curso muito caro, ou talvez seriam anos e anos tentando na empresa até ter essa visão. E é isso que a instituição nos possibilita, né? A gente consegue se capacitar ali de uma forma muito mais barata que a vida, né? Do que no próprio negócio, que às vezes tempo é dinheiro. E algo que a gente tem por unânime, né? Que em um ano a gente parece que viveu 5, 10 anos. Que a experiência, a bagagem, tudo que a gente constrói ali, por mais que tenha um impacto nos outros, como impacta na gente, muitas vezes não tem uma explicação, Sim, né? é Da muito relevância. mais que networking. Hoje, como membro, né, a minha ideia aspirante era o networking, negócios. E hoje, como membro, a gente vê que todas essas áreas contribuem para você ser um bom profissional. Porque não é coisas separadas. Você vai ser uma boa pessoa no desenvolvimento individual,
no comunitário, você vai ser um excelente profissional. Então, isso tudo vai refletir, né, a parte interna com a externa. E ele tá tudo interligado no próprio negócio, né? Sim, Então, às vezes a gente pensa que o negócio é uma parte, mas não, ele é só um reflexo de quem você é. E é aquela coisa, o voluntário te prepara de uma maneira que depois, quando você for... Eu tenho agora uma primeira funcionária, então, para mim, ainda é muito novo. Mas isso me preparou de uma maneira que talvez eu levasse muito mais tempo a ter por um período que eu trabalhei muitos anos sozinha. Então, são desafios, né? A parte boa da JCI, que mais chama atenção, é que a gente vai fazer um projeto ou um voluntariado, e se a gente errar, a gente tem a possibilidade de ter uns companheiros que podem chegar, auxiliar e ajudar, a gente corrige e segue em frente. É o local certo para a gente desenvolver, cometer as falhas e corrigi-las e seguir em frente. E até mesmo se você tem dúvidas, né? Você Exato. conversar com alguém, como que eu posso agir dessa maneira? O que tu me daria de sugestão? É um ambiente seguro, porque todos estão ali para se ajudar de forma acolhedora, sem julgamento, sem crítica. Às vezes a gente faz umas piadas, ri, mas sempre ajudando, A né? gente tem o mesmo propósito. realmente o ambiente, ele é diferenciado. E você, só com o tempo, você vai realmente vivendo várias experiências e que você chega a essa conclusão, né? E para quem empreende, quem trabalha com vendas, que precisa ir fazer negócios, essa troca, realmente, que nem a Cláudia comentou, vale muito mais que imersões, que cursos, porque você está falando abertamente com pessoas que estão falando da experiência delas, do que elas viveram nessa parte de negócios, organização. Eu tenho um exemplo de organização que, assim, é pequeno, mas para mim fez bastante diferença incluir no meu dia a dia. A JC é muito organizada. E eu e o Fábio, né, temos uma imobiliária e a gente se perdia muito nas reuniões. Sim, a gente se estendia, começava a falar sobre outros assuntos, passava amanhã nós numa reunião. E aí, lembramos da plenária da JCI, Ordem do dia. onde tem a ordem do dia. E a gente criou a nossa pauta de reunião, onde tem cronometrado o tempo para cada coisa. E assim sai reunião produtiva, com mais agilidade. Então, parabenizar também a Cláudia, porque quando ela se colocou no momento também, numa posição de aprender. Desafio. Então, e a JC é isso, se você se coloca na posição de aprender, que você não sabe tudo, realmente aí você vai A ter porta essas abre, né? experiências e as portas vão se abrir magicamente. Além de uma casa de oportunidades, é uma escola, né? Exato. A gente sempre fala que nós vivemos em um ano, parece que vivemos 10. E realmente a gente abraça as oportunidades, elas estão batendo na nossa porta, basta você se desafiar ou não, né? E o medo, ele é constante, Sim. faz parte, mas é muito bom, né? E que bom que a gente se enxerga, que a gente olha um pro outro. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É maravilhoso olhar no olho de cada um e ver que a gente tá fazendo a diferença. São os pequenos detalhes que contam. E é como o Juan falou antes, a gente tá aqui para fazer história. E essa caminhada, né, como é importante estar com pessoas com a mesma mentalidade, que queiram crescer, que queiram evoluir, que queiram aprender também, né? Porque não são todas as pessoas que estão dispostas a enfrentar todos esses desafios. Eu falo que na JC, toda vez que eu entro lá dentro, eu saio da minha zona de conforto. Alguma coisa vai acontecer que eu vou sair da minha zona de conforto. Bom, a última plenária teve o pinga-fogo, né? Que eu nem sabia o que era, enfim, né? Vamos lá, né? A gente vai criando... Conta pra galera o que é o pinga-fogo, agora já que tu Ah, é? começou. Conta. Então, vem diversos assuntos, você é sorteado e você tem que ir lá na frente e falar sobre. E em pouco tempo, né? Em pouco tempo, e ainda você tem ali se você é contra ou a favor, você não tem nem escolha. Você tem que discursar, e isso é muito rico para todo mundo que quer aprender, porque a gente vai desenvolvendo um repertório que no dia a dia faz total diferença. Que foi o que o Geo comentou, né? Para a questão dos negócios, né? Porque chega um momento que, às vezes, é muito fácil você falar sobre o que tu tem domínio. Então, quando você, às vezes, não está preparado para um certo questionamento, para uma certa pergunta,
você fica meio perdido, às vezes tu fica com aquela insegurança, será que eu Só falo? que eu não falo. Se eu não falo? Então, isso são desafios que nos possibilitam a crescer, e isso é um reflexo direto nos nossos negócios. Até principalmente em negócios, quando a gente busca fazer negócios, os primeiros locais que a gente pensa quem temos na casa. E antes de dar continuidade, eu queria agradecer principalmente a Sonhari por esse nosso cenário maravilhoso. Pensaram em Isso aí. cada detalhe, muito atenciosas, para que hoje esse podcast estivesse rodando com todo mundo bem aconchegado nesse cenário. Só E coisa bonita, né? só coisa bonita, só chique. E a Sim, Gente. aconchegante. JCI, ela também, ela valoriza quem empreende, os negócios das pessoas, né? A gente tem esse espírito de união, no qual a gente, quando precisa comprar um produto ou contratar um serviço, a gente faz a pergunta, né? Quem da JCI trabalha com isso? É muito sobre acreditar em quem acredita na gente, né? É. Então a gente busca manter esse processo interno e, claro, sempre abrindo as portas para as novas pessoas, porque eu acredito que, como todos, são momentos e fases, né? Então, enquanto fizer sentido, enquanto eu sentir que eu posso continuar a contribuir, na casa eu permaneço, né? E assim a gente abre oportunidade para novos, e da mesma forma que eu conversei com outras pessoas e adquiri uma outra visão, assim a gente vai repassando para os demais. E é uma troca, né? E esses momentos que a gente levanta a mão, mesmo com frio na barriga, que a gente se desafia, que a gente se expressa, né? Trabalha a nossa comunicação, eles não acontecem só na JCI de Xanxerê. Eles acontecem de forma regional, nacional e internacional. E com isso vamos aprender um pouco mais, né, sobre cooperação internacional. Isso aí, Gabi. Como comentado anteriormente, então nós temos dentro do JCI, nas nossas reuniões plenárias, uma ordem do dia, onde a gente coloca todos os assuntos que serão discutidos naquela reunião e cada um deles com um tempo determinado, para que a gente não divague muito, não se perca nos horários e estenda muito essas reuniões. Então, elas são baseadas, né, em normas parlamentares e protocolares, semelhante ao que acontece nas câmaras de vereadores, na Câmara dos Deputados também, para que se tenha um rito, uma sequência bacana de trabalho, para que seja efetivo e não se fique enrolando por muito tempo. Então isso acontece no JCI Xanxerê, nas demais JCIs também, e nos demais eventos de JCI a nível internacional, a nível continente. Então sempre se tem essas normas conduzindo todo o processo. E é uma coisa bacana que a gente acaba se acostumando a trabalhar com isso, né? Com esses tempos, a utilizar esses tempos de forma muito assertiva. Isso. E aí, Juan, nos conte um pouquinho Cara, eu tô... nessa parte de cooperação internacional, que não é só fora do Brasil, mas nesse contato, nesse convívio com as demais organizações locais também, é que a gente faz muitos contatos, muitas amizades, muitas vezes negócios também com outros membros, e é o que nos enriquece também. Então, conte para nós um pouquinho da tua experiência nessa parte, tô Juan. aqui escutando e eu tô pensando em tanta coisa, assim, que os 10 anos, sabe que não passou os 10 anos, mas que parece que passou, a minha cabeça tá ali, Tantas histórias, lembrando né? de tanta coisa. E eu acho que essa área de oportunidade é muito isso. É a história, é a vivência. Porque tu pode ter experiências de ir em algum evento internacional, depois tu vai contar um pouquinho aí das experiências no Paraguai, mas tu pode também ir para outra cidade, Xaxim, São Domingos, Chapecó, São Miguel do Oeste, Rio do Sul, né? Enfim, todas as cidades que tem JCI no Brasil, na América do Sul e assim por diante. E lá tu vai encontrar pessoas que têm esse mesmo pensamento, né? Que o Gia falou, que a Gabi falou, que a Kátia, a Cláudia, todo mundo já falou sobre essa ideia, esses pensamentos. E eu tive a oportunidade, ano passado, de acompanhar nosso passado presidente nacional, Wilson de Paula, um abraço, Wilson, em várias cidades onde tem JCI. E isso também é área, né, internacional. Conhecer pessoas que tu não conheceria. Então a JCI me proporcionou muita coisa boa. A gente levou muita coisa boa, mas eu trouxe minha bagagem de vivência, de história com muita coisa legal. E aí tava lembrando uma passagem específica em Rio do Sul. A gente ficou na casa do senador João. Quem sabe se o senador João assistir, um abraço. E
na manhã, depois da primeira noite que a gente chegou, amanhã levantei, fiz um mate, sentei na varanda da casa dele lá tomar um mate. E aí escutei um barulho. Pensei, puta merda, né? Casa nova, tu não conhece? Aí, opa, bom dia. Eu sabia mais ou menos o rosto, porque eu tinha visto uma foto. Ah, o senhor é o senador João? Isso, daí começamos a conversar, enfim. E aí sentamos, eu falei, ah, o senhor toma chimarrão também? Tomo. Sentamos lá e terminamos a térmica de água conversando. E aí ele me disse o seguinte, que tudo que ele aprendeu na JCI ele levou para a vida dele. Então ele completou os 40 anos, né? Recebeu o título de senador, que é uma honraria pelos serviços prestados. E a gente sabe que o nosso período é de 18 a 40 anos. E aí ele disse, depois eu comecei a participar na igreja, enfim, um monte de lugar, e eu levei a ordem do dia para a igreja, porque as reuniões não eram organizadas. E eu fiquei pensando, ele colocou ordem até na igreja, né? Colocou assim, fez o diferencial. E aí, tal, e um monte de livro na casa, e não sei o quê. Eu disse, senador, se tu pudesse me falar um negócio, o que tu me falaria assim pra, né, sempre olhar? Ele disse, olha, eu já fiz mais de 60 pós-graduação. A hora que ele falou isso aí, eu já falei, eu engoli seco, né? Falei, eita. E tudo que eu aprendi é para entender a regra dos jogos, assim, de como funciona. Saber respeitar as pessoas, passar adiante o meu conhecimento. Mas dessas 60, o lugar que eu mais aprendi foi dentro da JCI. Cara, isso aí ficou na minha cabeça, assim, borbulhando o final de semana inteiro. E a parte internacional eu vejo que é muito isso. Depois a gente vai falar das competições, dos troféus que veio aí, né, Jean também. E a gente vivencia muita coisa. E essas experiências, eu acredito que moldam a gente, moldam a nossa vida. E saber que para um projeto realizado aqui pode ser espelhado e realizado no Japão, nos Estados Unidos, na Colômbia, no Uruguai, é gratificante. E assim como pegar um projeto que foi realizado lá, trazer para nós, adaptar ele à nossa realidade, também é possível. E aí tu teve, agora final do ano, né, passado, 2024, no Paraguai, Wilson. Como é que foi a experiência lá? Então, dentro desse âmbito internacional, nós temos diversos eventos da JCI que a gente tem a oportunidade de participar. Um deles é a Reunião Nacional de Dirigentes Locais. Ela é mais voltada ao conselho diretor de cada OL, que é a equipe principal que vai conduzir os trabalhos ao longo do ano. Então, é um momento formativo para esses membros, para que possam auxiliar e conduzir os demais membros da OL nos trabalhos, né, nos projetos ao longo do ano. A gente também tem os encontros regionais, onde reúnem diversas OLs mais próximas de uma determinada região. Temos palestras, temos os concursos de oratória e de debates, que evoluem para esse nível também, que é uma oportunidade bacana de nos desafiarmos a debater com pessoas desconhecidas, né? Além da... Estamos nos preparando, né? É isso aí. Esse é o foco. Além, né, desse intercâmbio, dessa troca de experiências com os membros, então são eventos que vão nos enriquecendo em questão de cultura, de experiências e de aprendizados. Um dos maiores é a Convenção Nacional, né, que a gente vivencia todos os anos também, que reúne 500, 600 pessoas e também traz muito dessas palestras, dessas capacitações, reuniões, assembleias gerais, concursos. Então são momentos assim que vão expandindo os nossos vínculos com os nossos companheiros de OL e também com os demais companheiros de outras cidades. E, acima desse nível, nós temos a Conferência das Américas, né, que é uma das conferências de área dentro do JCI, como tem na Europa, tem na Ásia e tem na África. Então, nós temos a Conferência das Américas. Em 2024, eu estive no Paraguai, tendo a oportunidade de representar a nossa JCI Xanxerê como presidente local. Tivemos mais 8 membros da nossa OL, entre passados companheiros e membros ativos, participando lá. Então, uma presença massiva, acompanhando o nosso presidente nacional, Wilson de Paula, também. E lá a gente viveu muitas experiências, de também conhecer novas pessoas, novas culturas, conhecer novos ou diferentes alimentos, diferentes temperos, diferentes sabores, que às vezes a gente não está muito acostumado. Então, às vezes tu vai com aquele pezinho atrás, mas tem menos sabor, tem mais sabor, mas a gente se adapta à realidade também, porque faz parte disso, né? De a gente
amadurecer e se enriquecer enquanto culturas. Também tivemos momentos bacanas de trocas de ideias. Em algumas capacitações que tínhamos lá, nós éramos conduzidos a grupos e com pessoas de diferentes países, então tinha também o desafio da língua, do espanhol, do francês, do inglês, mas a gente dava um jeitinho de ir se comunicando com os demais companheiros dos outros países, debatendo temas comuns, como transporte público, saúde, educação, segurança pública. Então, vendo problemas que acontecem em outros lugares também, contribuindo com ideias, com soluções, e eles da mesma forma, né? Trazendo experiências vividas nos seus países que podem contribuir com as nossas experiências aqui. Então, são momentos muito bacanas de engrandecimento, né? E de aprendizado nesse contato com outras pessoas de outros países. E, claro, momentos festivos também, que a gente tem muito nesses eventos de JCI. A gente chama de Festa dos Municípios, Festa das Nações, mais especificamente no Paraguai, onde a gente fez uma caipirinha de 50 litros numa máquina de lavar limpa. Nova, se né? registra, nova, para aqueles 500, 600 membros de mais de 40 países que estavam presentes naquela conferência. E compartilhar também essa alegria de viver a vida, de aproveitar os bons momentos. E a caipirinha é muito essa alegria brasileira, né? De amizade, de festa, de fraternidade. E a gente conseguiu expandir isso também com os demais membros e também provando bebidas, comidas típicas dos seus países. E essa troca de experiências é o que engrandece a nossa caminhada de JCI. Com certeza a caipira ensinou a todo mundo todos os idiomas lá presentes, né? Isso é uma coisa certa. Sou como pessoal. O brasileiro sempre é conhecido por acolher as pessoas, né? É aquela coisa calorosa que nós temos, então esse momento eu já visualizei. Eu não estava lá, mas consegui visualizar que é o povo dá nome brasileiro. E Xanxerê também. A gente escuta muito que é o povo animado nas festas também. E Só temos complementando prova, essa né? questão Temos prova pra... da conferência, lembrei de uma questão importante agora, é que a gente tem a oportunidade de ter contato com pessoas do board mundial, Perfeito. com autoridades, seja da JCI ou do próprio país onde está acontecendo o evento, que em outros momentos, outras ocasiões, nós não teríamos essa oportunidade. Lá a gente tinha contato direto com o presidente mundial da JCI, que era um indiano, então de uma cultura diferente também, de relações interpessoais diferentes, um pouquinho mais retraído, mas que se esforçava para ter esse bom convívio com todas as pessoas. E também naquele evento nós tivemos a presença do presidente da República do Paraguai na cerimônia de abertura, cercado de uma equipe de seguranças, né? Toda a responsabilidade da sua presença no evento, e por ser na capital, então era um ponto que favorecia, mas foi uma coisa que me chamou a atenção, Olha só. de que essas autoridades, além de JCI, também estavam, né, frequentando esse evento, além de outras, né, que talvez eu não tenha visto, mas que com certeza estavam lá, entendendo também o funcionamento do JCI e a importância dela na sociedade, seja em que país for. Como a JCI é vista, né? Tudo é Pelas emoção, pessoas. E em que momento, talvez, da nossa vida que a gente teria um contato com uma Isso é. pessoa de outro país, Sim. outra cultura, né? Recebemos esse ano o presidente mundial também em Isso. Chapecó. Japinha. Então, quanto tempo a gente vai demorar? Talvez, pode ser que ano que vem aconteça novamente, ou que tudo que a gente faz nos possibilite ir para outro país e tá tudo bem. Mas receber em casa é prazeroso, aquece o coração. Pertencimento. E aí, sabe o que eu tava... Isso aí. Eu tava Pertencimento. lembrando de pertencimento. E aí, cara, agora já que tu me olhou, vamos contar do troféu. Eu Olha. não sei como é que tá as ordens aí, mas o maior... Esse aqui, Esse né? aí. É, esse aqui, acertei. Festas Olha lá. municípios. Nosso cameraman. Esse troféu aqui, grandão, ele é da Festa dos Municípios, que foi onde a gente apresentou um teatro sobre circo, muito bem treinado, obviamente. Muitos ensaios. Muitos ensaios. E o Jean trouxe para casa também um troféu de novo membro destaque, né, Jean? Isso, novo membro mais destacado. E para complementar essas situações, o que é legal?
A gente falou de desenvolvimento individual, a gente falou de oportunidade de negócios, de impacto comunitário e agora dessa internacionalização. Ver todo mundo comemorando com a gente o troféu, porque todo mundo se divertiu, é tão bom. Esse ano, provavelmente, em Chapecó, a gente vai para competir, hein? Vamos ganhar. E aí, Jean, conta um pouquinho da tua história para nós. Olha, é bem difícil a gente falar de sentimentos que você não consegue descrever. Em 2024, na Convenção Nacional, que aconteceu em Maravilha, eu fui premiado como o novo membro mais destacado do Mostra o Brasil. troféu aí pra galera. Com licença. Esse troféu aqui. Nesse momento, eu estava sentado junto com os meus companheiros, né? Aí o protocolo começou a falar, agora vem a premiação, o novo membro mais destacado e tal. Essa pessoa com muita dedicação, né? E foi elogios, gente elogios. E nós ali na conversa, só ouvi parte do protocolo. Falei, poxa, esse cara é diferente, né? Esse cara, em breve, citado meu nome. E foi o momento que eu fiquei sem chão. É um momento que eu não consigo ainda descrever. O sentimento é de muita alegria. E se me tornar um novo membro mais destacado naquele momento, naquele ano de 2024. É um sentimento único que caiu a ficha na segunda-feira, Em casa. em casa. Quando você começa a perceber, poxa, eu não percebi, mas eu ajudei pessoas, eu conversei com pessoas, eu me dediquei, É isso aí. abracei responsabilidades, inspirei pessoas, como aconteceu com a Kati. É nesse momento que você é reconhecido, tudo isso, confesso que foi alguns dias para mim conseguir digerir isso. Mas eu acho que o meu sorriso conta o sentimento que eu tive o ano passado nessa premiação e desejo, meu sentimento seria que todos os companheiros lá presentes, tanto que no momento eu compartilhei, eu olhei para todo mundo comemorando, não teve um sentimento de rivalidade em hipótese alguma, todos os companheiros de todas as OLs, que seriam as organizações locais do Brasil, vibraram junto comigo naquele momento. A JC é sobre isso, é sobre sentimento, É isso aí. sobre amizades, fatos marcantes que vou carregar para sempre comigo. Sentimento não consigo descrever ainda, mas vou carregar para sempre comigo essa experiência e gostaria que todo mundo pudesse passar por isso. Mas, enfim, tudo tem o seu tempo. E o outro troféu, só para nós não deixar passar também, é carregado dessas emoções. Porque acho que todo mundo que tá aqui ajudou a trabalhar no projeto naquele ano. Então, não tava sob minha coordenação, mas só foi executado porque tava todo mundo ajudando. Né? A gente não faz isso com uma mão só. E é isso. Tu motivou pessoas, tu cativou, tu ensinou, tu aprendeu. E a nossa construção é assim. Cada vez que vocês falaram coisas assim, eu fiquei lembrando, bah, que massa, eu também vivi isso. Isso não vivi, quero viver, sabe? Essas coisas assim. E acho que isso é a parte internacional. Saber que em qualquer lugar do mundo que tiver uma JSI, todo mundo é bem recebido, todo mundo é bem tratado, todo mundo pode ser respeitado, falar as coisas que pensa, obviamente respeitando, tendo esse bom senso. E quando a gente retorna para casa, a gente traz essa bagagem cheia de experiência, de alegria, de felicidade, de emoção. Eu lembro da Cláudia sentada lá na festa, com o joelho e um Me pacotinho de gelo, mas ela tava lá. Daí ela levantava, dava uma animada, voltava, colocava o gelinho, fez sociedade com o cara do bar lá. Lembro. Pra gelo. Não tinha mais gelo para bebida, mas a Cláudia tinha. É isso aí. Mas é muito disso. É que nem você falou sobre o prêmio. Muitas vezes a gente não imagina o impacto que tem na vida dos outros. Sobre algumas atitudes ou ações que a gente tem, o quanto isso são reflexos. A Kate, por exemplo, eu admiro muito ela, que toda vez que ela vai falar na plenária, ela cumprimenta a mesa, cumprimenta a todos. Eu me programo e digo, cumprimentar a mesa, cumprimentar a todos, cumprimentar a mesa. Eu chego lá, boa noite a todos. Não cumprimento a mesa, esqueço, e tá tudo bem, né? É um lugar que a gente é independente, por mais que erra, por mais que tenha os protocolos, são coisas que você vai se corrigindo com o tempo, mas ninguém, para que você errou. Então, é algo extremamente respeitoso, e isso não te impede
dar continuidade. Eu nunca me desafiei ainda num protocolo. Quem sabe esse ano Agora temos eu me alguém pra lista, desafio, né? né? Pra vocês verem, né? No podcast ela tá aqui, no protocolo é difícil. Mas a gente resolve, a gente resolve isso aí. Da complexidade, né? Eu vou anotar no meu caderninho aqui, Mas Cláudia Protocolo. Fique registrado. É esse ambiente inspirador que a gente vê como é lindo o processo de cada um, né? Eu tenho certeza que o Jean não imaginava ganhar um troféu assim. E a gente vai se desafiando, saindo da nossa zona de conforto, e a gente vai encontrando forças e capacidades que a gente achava que nem existia dentro da gente, né? E eu acho que isso é muito bonito, né? Esse despertar do nosso melhor dentro da JCI. E a riqueza sempre são as pessoas, né? A gente conversou com algumas outras OLs e todo mundo lembra da JCI de Xanxerê realmente como um povo que é unido, né? Até comentaram que é uma tribo, né? As Diferenciado. pessoas se unem mesmo, realmente é muito inspirador estar nesse ambiente, né? A JC, ela ensina a gente a compartilhar as coisas boas. Normalmente a gente vive algo e a gente segura e não compartilha. E aqui a gente aprende a compartilhar, principalmente no nível internacional. Você traz algo daqui para lá e da lá para cá. E às vezes, por muitas vezes, passou pelo meu pensamento o sentimento de quem que vai saber quem é o Jean lá de Xanxerê, E aí no final você tava comemorando com pessoas que tu nem que eu nem conhecia. conhecia. Então a JCI, ela não esquece de ninguém. É Ela traz, o mundo é visto por ela. É incrível isso, é incrível. E, inclusive, o Jean já está inscrito na próxima etapa desse concurso, que é na Conferência das Américas de 2025, que vai acontecer em Honduras. Então, ele vai competir com outros novos membros mais destacados de seus países, No mundo. nesse nível da América, e se tudo der certo, vai depois para o nível mundial também. Então, estamos todos na torcida desde já. Que assim Para o Jean seja. e para nossa companheira Fernanda Toffolo, É que isso aí. também foi eleita como membro mais destacado do Brasil e também vai concorrer na sua categoria no nível América. Que por sinal também é uma pessoa que inspira muita gente, né? A Fernanda, fica aí o registro, Fer. A gente te admira muito, pode ter certeza disso, assim como todo mundo que tá aqui. Então, cara, tu é muito fera, já. Tu é muito fera. Isso graças a você. Sozinho, eu acho que ninguém consegue chegar a lugar algum. E por isso que é tão difícil a gente conseguir dizer o que é a JCI, né? Cada um tem uma visão, cada um tem uma experiência, e às vezes a gente não se vê dessa maneira. Mas ali dentro da casa tem pessoas que enxergam a gente E a nossa visão muda. Né? Eu entrei na JCI, network e negócios. E olha só, recentemente o meu irmão estava no hospital. E no final das contas, quem estava comigo era a minha família e as pessoas da JCI me perguntando como que ele estava, fazendo oração. Então, gente, realmente se torna uma família, realmente as conexões são muito profundas. Em um mundo que houve muitas queixas de ser superficial, que é difícil de encontrar amizades verdadeiras, a JCI me fez criar realmente conexões profundas de pessoas que eu admiro muito. E como é bom esse sentimento, né? Eu e a Cláudia, a gente conversa muito. Temos uma amizade fora JCI. E a gente se conectou de uma forma, assim, inimaginável. Pessoas totalmente diferentes que talvez, se não fosse através da JCI, a gente nunca se cruzaria. E a gente sempre fala, debatemos ideias e não pessoas, né? Temos as nossas particularidades. E eu fico muito feliz pelo Jean. Eu lembro do dia que ele falou em plenária sobre o prêmio. E é gratificante ver o teu aprendizado, a tua evolução, o teu processo realmente. E a gente fala muito de contar a nossa história, mas eu quero compartilhar com vocês também que o ano passado eu me desafiei mais uma vez, né? Fiz parte da Doação a Horizontes, que foi um projeto junto com uma outra instituição, tudo meio em cima da hora ali também, mas a gente sempre tá ali à disposição, né? E eu tive a oportunidade de contar a história de superação do meu irmão, que inclusive ele nem sabe disso, mas irmão, contei tua história. Agora está sabendo. Está sabendo. Registrado. E saiba que tu é o meu maior orgulho. Eu tenho, assim, uma admiração enorme pelo meu irmão. Nós temos 4 anos de diferença.
E a superação que ele teve na vida dele foi incrível. O Wilson também participou e foi maravilhoso. Então, assim, a gente não compartilha somente a nossa vivência, mas os nossos familiares, as pessoas que estão ao nosso redor. Eu sempre falo que pessoas precisam de pessoas e que bom que a gente tem pessoas maravilhosas junto com a gente e que a gente pode repassar isso para os outros também. É isso aí. Somos espelho, né? Somos vitrine, inspiramos e somos inspirados. E eu estou ansiosa para tudo que a gente vai viver junto ainda ao longo desse ano, que já começou com tudo. Fizemos muita coisa e muita coisa vai acontecer ainda. Então é muito bom. É isso aí. É muito gratificante. E esse episódio de estreia mostrou que a JCI vai muito além de um grupo de jovens voluntários. Somos uma rede de pessoas com histórias reais, movidas por propósitos e transformações. E além de apresentar um pouquinho de cada um, hoje nós iniciamos também um novo costume em cada episódio. E que cada um deixe com um sentimento, uma mensagem, seja uma frase de um livro, para quem estiver assistindo, que eu acredito que vai fazer a diferença. Eu gostaria de começar e eu gostaria de indicar um podcast que eu ouço muito, que é o da Isabela Mate. E ela fala sobre negócios de forma mais leve, divertida, descontraída. Ela fala a realidade, muitas vezes, do que é ter um negócio. E se vocês tiverem um tempinho, vale muito a pena ouvir. Kati. Então, né, eu acho que resumir tudo que eu e o Gia a gente quis passar sobre o nosso processo de desenvolvimento, eu quero compartilhar uma frase com vocês. Então, vamos lá. Grandes líderes não nascem prontos, eles se constroem todos os dias, com coragem para tentar, errar e continuar. Então, se hoje você ainda duvida do seu potencial, lembre-se, o primeiro passo pode ser silencioso, mas ele te leva longe. E você, Juan? O que você se permite viver a partir de agora? Cara, minha cabeça tá pensando tanta coisa, felicidade, é tão bom. E eu trouxe um livro, gosto muito de livro, então estou quase finalizando ele, é do Miguel Nicoleles, nada mais será como antes. Miguel, ele é um neurocientista que quem gosta de futebol aí talvez vai recordar da Copa do Mundo 2014. O pontapé inicial dos jogos foi feito por um rapaz que não tinha o movimento das pernas e devido à ligação, né, neurocerebral com o exoesqueleto, ele conseguiu dar o primeiro chute na bola. E o Miguel faz um romance com maestria misturando ficção científica, e ele vai para 2036, e ele volta para 2019, e o enredo vai fazendo você se apegar e faz a gente se questionar sobre coisas atuais, que é o que a gente fez até agora, né? Se questionar e lembrar daquilo que faz sentido, daquilo que não faz. Então, minha recomendação do episódio é essa. Espero que gostem. E Wilson, sei que tu trouxe um livro aí também. Compartilha com a gente o que tu trouxe. Então, eu trouxe um livro que eu gosto muito, eu conheço ele há mais de 10 anos já li umas 3 ou 4 vezes pelo menos, e eu dei ele de presente para os meus alunos que participavam do Oratório nas Escolas, dos campeões dentro da sua escola, da qual eu era padrinho. Esse livro se chama A Boa Sorte. Ela é uma fábula muito legal, por mais que se pense, fábulas são para crianças, mas não, muitas fábulas são muito bacanas para adultos. Até porque nós temos, né, a nossa criança interior ainda com a sua chaminha ali dentro acesa, então essas fábulas nos remetem a esse período de infância, mas nos trazem muitos ensinamentos. Esse, em específico, ele nos traz a reflexão, sobre nós criarmos a nossa boa sorte. Como nós trilharmos o nosso caminho de sucesso, criando boas ações, plantando boas sementes e cultivando essas boas sementes também, para que a gente colha bons resultados no futuro. Então, fica a dica que vocês leiam esse livro, tem em PDF se alguém precisar. Então, é um baita livro para nos desenvolvermos cada dia mais. E aí, Jean, você também trouxe um livro muito legal e peço que compartilhe conosco. Vou compartilhar e indicar também. A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. É um livro do Clóvis de Barros Filho, que inclusive ele esteve no ano de 2024 aqui em Xinxerê, graças à JCI. A JCI proporcionou esse momento para a comunidade.
E é um livro que eu indico pelo seguinte fato. Nesse momento da leitura, a gente percebe que a gente precisa, às vezes, parar tudo e olhar se a gente está vivendo a nossa vida realmente. A nossa vida é tão agitada que, às vezes, a gente só vai atrás do lembrete, do compromisso, do relógio, das pessoas, e, às vezes, a gente esquece a nossa pessoa, a nossa personalidade. Será que eu estou me dando atenção? Então, essa mensagem que eu deixo vamos olhar com mais carinho para o seu eu, a sua conexão com o nosso divino. E é um livro que me despertou muitas coisas. A gente às vezes acha que sabe um pouco de tudo, mas quando você lê algumas coisas que mexem, e quando elas mexem é porque a gente precisa olhar com mais atenção para aquela Isso aí. situação. Até eu cheguei aqui, conversei com a Gabi, eu falei, será que a gente está trazendo o mesmo livro ou algo assim? Mas eu já percebi que não. E eu quero que você compartilhe comigo também, Gabi. Fala muito sobre propósito, né? Clóvis de Barros. E até mesmo eu lembro quando a gente estava saindo da palestra, quantos comentários, né, maravilhosos dessa palestra, Verdade. que foi surpreendente. Realmente as pessoas tinham uma ideia do que seria, mas foi assim muito além. E esse ano a JC vai trazer Augusto Cury e nós combinamos de trazer o livro para indicar. E eu achei que esse livro estava em Belo Horizonte com a minha irmã. E, na verdade, estava com a minha mãe aqui em Xanxerê. Eu consegui pegá-lo com ela. E ela comentou, tá, Gabi, mas qual o livro do Augusto Cury? Porque eu tenho 2 aqui, que um era teu. Então eu disse, como assim? Daí ela disse, aquele livro que você leu com 10 anos, que foi um dos primeiros livros que eu li. E me marcou muito esse livro. E eu não sabia que era do Augusto Cury, que era Seja Feliz. Que é frases, né, motivacionais e que me ajudou muito. Porque ele trabalha a ideia de você, todo dia, é como se fosse uma folha nova em branco. E para mim, naquela idade, assim, foi incrível aquilo. E realmente me inspirou muito. E hoje eu trago um livro com ainda mais profundidade, que é O Vendedor de Sonhos. E vou trazer essa mensagem desse livro. No silêncio das grandes histórias, há sempre alguém que ousou sonhar, mesmo quando o mundo desacreditava. Como nos ensina Augusto Cury em O Vendedor dos Sonhos, inspirar não é sobre ter todas as respostas, é sobre estender a mão quando ninguém mais estende. Nesse mundo tão barulhento, quem pode, inspira. E quem inspira, transforma. Que você seja essa presença que desperta, que acolhe e reacende sonhos adormecidos. Muito obrigada por estar com a gente nesse primeiro episódio. Se essa conversa te inspirou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E claro, nos siga nas redes sociais para acompanhar os próximos episódios. E esse é o Quem Pode Inspira, podcast da JC Xanxerê, onde a liderança se vive, o propósito se compartilha e a inspiração se espalha. Até a próxima! E é isso.